Vamos à meditação da palavra. Bendito seja Deus. Segundo 1 Reis, capítulo 17. Glória ao nome dele, aleluia. Do versos 1 ao 16. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja Deus. Versos 1 do capítulo 17 de 1 Reis. Do 1 ao 16, nós lemos exatamente assim. Glória a Deus. É o versos 8. Não é o versos 1, é o versos 8. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor dessa forma: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai-te para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que te mandei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, neste vaso, um pouco de água para que eu beba. E indo ela a trazê-lo, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado E indo ela a trazer, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também, peço-te, também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei um par de cavacos, e vou, e prepararei para mim e para meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno, e traze fora para ti e para o teu filho. Depois alguma coisa fará. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite não faltará na botija, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele, e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Este texto fala sobre prosperidade, fala sobre vitória, fala sobre como nós conquistarmos o sucesso financeiro na nossa vida. Fala como Deus suprir as nossas necessidades, todas elas, através de Cristo Jesus. Este profeta, ele fora separado pelo Senhor para fazer a obra de Deus em Israel. E assim como nós nos dias de hoje estamos aqui,
para abençoar a vida do povo, para abençoar a vida das pessoas, para orar em favor das causas impossíveis, em favor das necessidades que se faz presente. Assim também aquele homem, numa região desértica, numa região seca, numa região em que lhe faltava chuva. Estamos no mês de setembro e nós estamos vendo a falta que a água faz quando nós precisamos tomar um banho, quando nós chegamos do trabalho, precisamos lavar a roupa, limpar a casa, produzir na empresa, e a água é 70% de tudo aquilo que nós precisamos para poder viver. E eles estavam vendo uma situação muito difícil. Mas para Deus não existe o impossível, não existe nada, absolutamente nada que possa nos impedir de alcançar o sucesso, mesmo em meio à terra seca. Então Deus chega para esse profeta e diz para ele: na região, na cidade de Sarepta, numa região da terra de Israel, tem uma viúva. E esta viúva está passando por um momento difícil, está passando por uma situação desesperadora. Ela está certamente clamando a Deus de dia e de noite por um milagre na sua vida, por uma providência na sua vida. Naquele momento a necessidade dela não era física, ela não tinha uma doença, ela não tinha um câncer, ela não tinha um HIV, ela não tinha um problema estomacal, ela não tinha um problema renal, ela não tinha nada que a medicina pudesse fazer por ela, dar a ela uma solução. No Novo Testamento, quando Jesus sai pelo mesmo Israel, ele encontra pessoas paralíticas, ele encontra pessoas possessas por espíritos imundos, ele encontra pessoas que estavam cegas, pessoas que estavam mudas, pessoas que não tinham condição de ter o seu próprio sustento. E quando ele chega na vida dessas pessoas, ele consegue fazê-las com que voltem a produzir ou passem a produzir, para que elas se autossustentem, para que elas possam se alimentar, para que elas possam ganhar o seu dinheiro, o seu salário, e pagar a sua moradia, e ter as condições para que a sua despensa esteja suprida. E nesse momento, Elias se encontra nessa situação. Deus diz para ele: olha, lá está uma viúva, ela só tem um filho, ela só tem uma criança, e você vai chegar e dizer exatamente isso que está sendo escrito no texto. Ele chega e primeiro pede água para ela. Como assim? Pedir água numa região em que está faltando água, a sequidão, o tempo ruim está tomando conta? Como é que vai pedir água para alguém? Mas quando Deus é no seu coração, Ele não deixa dúvidas para nada. Aquela mulher, mesmo sem talvez conhecer Elias, talvez só de fama, ela chega e fornece água para aquele homem. E aquele homem deve ter visto no coração dela fé. Ele deve ter enxergado o oculto, o invisível e o espiritual. E ele faz nos lembrar Jesus, quando chega no poço de Jacó. Ele se senta e aguarda a primeira pessoa que chega para tirar a água do poço. E da mesma forma ele chega e pede a uma mulher samaritana, uma mulher que o desprezava, não por elas por si mesma, mas pela história entre samaritanos e judeus. Ele pede água para ela.
E ela, naquele presente momento, ela não entende o que está acontecendo. Mas Deus sabendo de tudo, Jesus sabendo de tudo, aí insiste. Aí diz para ela: eu preciso de água porque eu estou com sede. Como tu, sendo um judeu, pede água a uma samaritana? Mas ela vai e fornece água para Jesus. E naquele instante há um diálogo entre eles, que Jesus se mostra para ela, se revela para ela como o rei dos judeus e salvador da humanidade, como o Messias prometido, de que ele viria sobre a terra e ele restauraria a nação. Essa mulher chega e fornece água para Elias. Mas Elias tinha um projeto que Deus havia colocado no coração dele e no coração daquela mulher, daquela viúva. Então ele fala assim: você vai, pega uma farinha e pega um azeite, amassa um bolo e traz para mim. Ela ainda não estava entendendo o milagre. Ela ainda não havia absorvido o que Deus estava no negócio. Ela não havia ainda interpretado a vontade de Deus na vida dela. A Bíblia não relata de onde ela procedeu, como é que ela ficou viúva, o que aconteceu com o seu esposo que faleceu. Talvez faleceu de uma doença, talvez faleceu de fome, talvez faleceu de uma morte súbita. A Bíblia não registra, mas naquele instante ela estava nessa condição de mulher sozinha. Não tinha pensão do governo para bancar a situação dela. E quando Elias diz para ela: olha, prepara esse bolo e me traz para mim comer, ela dá aquela assustada. Ela para, pensa e ela diz: olha, a única coisa que eu tenho é um pouquinho de farinha. A única coisa que eu tenho é um pouquinho de azeite. E é a nossa última refeição, minha e do meu filho. Eu sei que o senhor está com sede, bebeu água. Está com fome, precisa comer. Mas o que eu tenho só dá para mim e para o meu filho. Para hoje. Talvez fosse hora do almoço, então não teria janta. Talvez fosse hora da janta, não teria o café da manhã do outro dia. Era o fim. Era o encerramento de um ciclo. Provavelmente de um sofrimento, de uma dor que ela vivia, porque havia feito planos para que a sua vida fosse uma vida abençoada. Como todos nós fazemos planos para que a nossa vida não seja uma vida sofrida, para que a gente não chore, para que a gente não fique triste. Todos os nossos projetos, desde quando nós nascemos, crescemos e passamos a nos entender por gente, o nosso propósito é sempre ter o melhor. A gente faz tantos planos, alguém chega e pergunta para a gente, quando a gente é criança: o que você vai ser quando crescer? Ele está se referindo a uma profissão, ele está se referindo a um trabalho, ele está se referindo a algo produtivo. E nós, na nossa inocência, nós, na nossa ilusão, nós, no nosso pensamento, a gente fala assim: eu quero ser um médico, eu quero ser um doutor, eu quero ser um advogado, eu quero ser um professor. As profissões que a gente escolhe são as profissões que dão retorno financeiro. Elas pensam em ter o seu diploma de faculdade e poder exercer a sua profissão e ganhar muito dinheiro. Esse é o pensamento naquele momento. Mas aí o tempo passa, a vida prossegue, e por inúmeros motivos, aquele sonho, aquele projeto, aquele pensamento não se realiza.
Muitas das vezes ela se casa e não se preparou para o casamento. Muitas das vezes ela arruma um serviço, arruma um emprego, mas não se especializou naquele serviço, naquela profissão. Então aquele salário grande que ela achava que iria ganhar quando era criança, se torna um salário mínimo, que não dá para nada. Que ninguém se sustenta, se autossustenta com um salário mínimo. E isso, para quem tem um projeto de vida, é muito pouco. Aí é que entra a palavra de Deus. Aí é que entra Jesus Cristo na vida das pessoas. Aí é que entra a resposta de Deus. Quando aquele profeta pede o único alimento que ela tinha, ela fala: nós vamos comer, nós vamos morrer. Nós vamos sentar e esperar a morte chegar. Mas quando a pessoa chega numa situação dessa, ela sabe que mesmo antes de morrer, ela vai sofrer demais. Nós conseguimos passar, muitas pessoas, talvez uma semana sem comer. Mas dificilmente nós vamos conseguir vencer 24 horas sem beber um líquido. Você imagine você comendo a sua última refeição e você sabendo que nos próximos 7 dias a dor pela fome, a fraqueza vai vir. A vontade de você se saciar com um gole d'água vai vir e não vai ter como se suprir. E no final, se chegar a morrer, foi com muita tortura, muito sofrimento e não valeu a pena. Muitos, quando bate a seca, quando bate a precisão, eles saem das suas terras e vão para uma outra região, vão para outro lugar, vão para um outro país, muitas das vezes, procurando melhora, na esperança de que quando chegar lá, tudo mude. Mas também, muitas pessoas podem passar fome no meio da comida. No meio de tanta abundância, as pessoas podem passar fome. Por quê? Porque elas não têm condição, não têm dinheiro para comprar. E se alguém doar alguma coisa, vai ser um milagre. E se alguém ajudar com um alimento, vai ser temporário. E o certo, então, na nossa vida é nós produzirmos, trabalharmos para ter como nos sustentarmos. Deus, Ele abre portas aonde não tem portas. Deus, Ele age no momento da maior dificuldade. Deus, Ele trabalha com o socorro bem presente no momento da nossa angústia. E quando o profeta diz para ela: faz um pouco para mim, primeiro ela debate com ele: eu vou fazer, mas só dá para nós dois aqui, para mim e para o meu filho. Se eu dividir para você mais um pouco, aí é que eu não vou poder ter mesmo nada para comer. Mas aí é que vem no coração da pessoa: mas pela fé eu vou fazer. Muitas pessoas querem prosperar, muitas pessoas querem ficar bem de vida, muitas pessoas querem ter o melhor dessa vida, mas para gastar com coisas erradas. Tem gente que tem dinheiro para pôr fogo, e por mais que coloque fogo, o dinheiro nunca vai acabar. Mas essas pessoas, elas direcionam para as coisas erradas. É para o mundo do pecado, é para o mundo da vaidade, é para o mundo daquilo que se chama egoísmo. É ela e mais ela.
ela não olha ao seu redor, ela não olha para a sua família, ela não olha para os seus conhecidos, ela não olha para a sociedade, ela não olha para mais ninguém. Tudo que ela faz, ela coloca no seu bolso. E Jesus, numa certa ocasião, ele diz: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta guardar tesouros onde a traça e a ferrugem corrói? Então toda a prosperidade, toda a riqueza que Deus colocar na nossa mão, que ela seja utilizada a bem da nossa família, a bem da nossa própria vida, mas também a bem da sociedade. Que tudo aquilo que vier às nossas mãos, que Deus nos der, eu tenho certeza que vai ser mais do que você imaginou um dia. Porque foi exatamente isso que aconteceu com aquela mulher. Quando ela chega e alimenta o profeta, ele diz para ela: olha, junta vasos, quantos você conseguir, sai na vizinhança, sai nos amigos, sai nos conhecidos, e traz vasos grandes. Diz para eles te ajudarem numa carroça, diz para eles te ajudarem nas costas, mas traz. Porque eu profetizo nesse dia, profetizo nessa hora, a partir de hoje, a farinha nunca mais acabará. E o azeite nunca mais deixará de render na sua vida. Quando Deus profetiza para nós, através da sua palavra, Ele está dizendo: se você crer, se você acreditar, se você buscar, se você fizer aquilo que é a minha vontade, eu vou colocar no seu caminho, vou colocar na sua vida exatamente aquilo que você precisa para o seu bem-estar. Eu vou fazer na sua vida um reboliço, eu vou fazer na sua vida uma transformação, eu vou fazer você andar por lugares que você nunca imaginou. Se você se atentar à minha palavra, se você se deixar ser conduzido por mim, o azeite nunca cessará e a farinha nunca acabará. O salmista diz: eu já fui moço e hoje eu estou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Quando ele está dizendo isso, ele está falando em prosperidade, ele está falando em bem-estar, em dinheiro no bolso. E não é pouco dinheiro, é dinheiro suficiente para você poder desfrutar, se alimentar, se vestir, se calçar, se cuidar de você e dos seus. Então, segundo a palavra do profeta, essa mulher nunca mais passou fome e nunca mais passou sede. Ela se tornou uma empresária, porque Deus foi lá e abriu o caminho dela, abriu a mente dela, abriu o coração dela, abriu a vida dela para que ela saísse daquela situação antes desesperadora. Se ela estava só esperando a morte chegar, a partir daquele dia Deus trouxe vida para ela. Se ela estava esperando o fim de todas as coisas, da sua vida e da vida do seu filho, a partir daquele dia Deus fez com que o mar se movesse, com que os céus se movessem em favor dela. E eu tenho certeza que todo aquele que buscar ao Senhor enquanto se pode achar, que todo aquele que se deixar ser conduzido por Ele, desde a nossa meninice até a nossa velhice, se nós nos deixarmos conduzir por Ele, nós seremos bem-aventurados. O caminho que estava preparado para nossa destruição vai se tornar em um caminho de vida, abundantemente na presença do Todo-Poderoso. Aquele trabalho feito contra a nossa vida, contra o nosso casamento,
contra a nossa felicidade, ele se transforma em perca, se transforma em lixo, se transforma em coisas que não vão dar certo, que não vão ter progresso. E ao lado do Senhor Jesus nós vamos ter aquilo que Ele preparou para nós. Deus tem um projeto para a humanidade. Deus tem um projeto para a pessoa que está aí no mundo sofrendo. Deus tem um projeto para você aqui dentro da igreja. Deus tem um projeto para que todos que derem atenção, derem ouvidos, derem resposta a Ele conforme Ele pede, conforme Ele orienta, conforme Ele ordena, serão bem-aventurados. Na nossa quinta-feira da prosperidade, é a nossa vitória, no nome de Jesus. Glorificado seja Deus, bendito seja o teu nome. Fiquemos de pé. Glorificado seja Deus. Abramos os nossos corações, as nossas mentes. Creiamos que Deus é maior do que tudo e maior do que todos. Absolutamente. Nós não vamos ser derrotados. Muitas das vezes você vai encontrar obstáculo, mas na certeza de que aquele obstáculo será tirado do seu caminho. Muitas das vezes as pessoas vão dizer: não, isso não dá certo, não é do jeito que a palavra está dizendo. Você pode desistir agora, você pode desacreditar agora, porque não vai acontecer. Mas é totalmente diferente, porque o Espírito revela, porque o Espírito mostra, porque o Espírito faz, porque o Espírito transforma o choro em felicidade, a tristeza em alegria. Operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, mais uma vez nós nos colocamos aqui na Tua presença. E queremos, meu Deus, fazer parte desta nova aliança, de forma tal, Senhor, que tudo aquilo que nós precisamos, a Tua mão forte e poderosa, venha nos conduzir em vitória e em triunfo, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que através dos nossos votos, através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, aquela mulher só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, mas ela não poupou de obedecer à voz do profeta. E quando ela plantou, quando ela semeou, quando ela fez, meu Deus, o Senhor, meu Pai querido, o Senhor atuou grandemente. O Senhor agiu poderosamente. Então eu te peço, meu Senhor e meu Deus, nesse momento, pela vida de cada pessoa que está aqui hoje juntamente conosco e pela vida de todos os internautas, meu Senhor. Te pedimos, Senhor, pela vida das pessoas que moram nessa rua, que moram nesse bairro, que moram nesse setor da cidade, meu Senhor. Estas portas aqui estão abertas para ensiná-las o caminho da verdade e da vida. Só que quem pode convencê-las, só que quem pode trazê-las não somos nós, é o Espírito Santo. Então eu peço, meu Deus, vá de encontro, vai na direção de cada vida, de cada alma, Senhor, que está sofrendo, que está padecendo, que está, meu Deus, passando por situação adversa, por situação contrária, e não está encontrando a resposta, não está encontrando a solução, não está encontrando, meu Deus, algo em que ela possa segurar, algo em que ela possa sair, meu Pai, da situação difícil que ela se encontra. Nós te pedimos, Espírito Santo, leva essa palavra, leva essa oração, leva, Senhor, este compromisso que nós temos contigo para atingir, Senhor, as vidas que estão aí fora, meu Senhor, e as vidas daqueles que estão aqui dentro. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda manifestação contrária, nós repreendemos toda a ação contrária à palavra de Deus na vida das pessoas. Nós dizemos ao mal: bata em retirada agora, bata em retirada agora,
saia dessas vidas agora, saia dessas casas agora, saia desses corações agora, saia dessas mentes agora. Sejam impedidos as vossas ações na vida das pessoas, e que a presença do Altíssimo e Soberano Deus seja maior do que tudo na vida delas. Em nome de Jesus nós repreendemos e dizemos: fora todo mal, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, Deus de poder, de graça, de bondade, de misericórdia, a tua mão, Senhor, está aqui hoje, e é por ela, meu Senhor, que nós colocamos as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.